Bom dia, meninas. Gabriela, Stephanie, Jennifer, bom dia. Bom dia, terceiro. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A família está bem? Gabriela, Stephanie, Jennifer, Ana Beatriz, Gustavo. Bom dia. Aqui só estou arrumando. Vocês estão me escutando? Tá tudo bem? Estão quietinhos? Tô escutando sim, sir. Bom dia, Ju. Bom dia, tudo bem? Tudo. Tudo sim. Vamos lá. Terceiro, espero que a família de vocês esteja tudo bem, tá? Espero que com vocês esteja tudo bem. Tá tudo bem? Tá, né? Tá, né, turma? Tá acabando, né? Tá indo pro quarto bimestre, né? Então é felizes que tá acabando tudo isso. Acabando o ensino médio, né? Fala a verdade. Sabe, tá entrando, deixa eu só admitir aqui, só um pouquinho que já começo. Turma, começou a inscrição da Unesp, né? Coloquei lá no grupo. Não esqueça, quem for prestar o Unesp, já não deixa para a última hora, não, senão vocês esquecem, né? Costumam esquecer. Então, aproveitem aí, se puder, faça inscrição na Unesp, tá bom? Olha que relembrei que é um vestibular que eu gosto bastante aí, tá? Vamos lá, faça a inscrição da Unesp, vocês viram a concorrência. Então, vamos. Essa semana é a última semana do terceiro bimestre, né? Então, o revisional. Eu peguei o revisional pegando as partes mais importantes, tá? Para vocês. E hoje vou abordar novamente um pouco sobre equilíbrio químico. Vou ressaltar um pouco a constante de ionização da água, tá? O KW, entender um pouquinho mais sobre o que seria esse KW, que às vezes pode gerar alguma dúvida aí, tá bom? Então, só vou passar um pouco por cima sobre o equilíbrio químico, fiz um resumão ali, vou passar por cima dele. Depois vou ressaltar um pouco a constante de ionização da água, tá? São os dois exercícios de KW, tranquilo. Amanhã a gente trabalha mais exercícios de vestibular, tá bom? Então, vou fazer a chamada, só um segundo que tá entrando gente. Firminha tá entrando agora, eu já faço a chamada. Vamos lá. De novo, prestem o Nesp, hein? Vamos lá. Não, esse não é de vocês. Não é de vocês esse aqui. Deixa eu pegar a chamada correta aqui. Só um segundo que eu vou pegar a chamada correta aqui. Cobra errada. Só um segundo, turma. Um segundinho aí.
Essa mesmo. E vamos lá. Chamada. Essa. O Aldo não está ainda, não entrou. Ana Beatriz. Oi, sir. Bom dia. Bom dia, Ana Beatriz. Ana Vitória. Ana Vitória não entrou ainda. Já fez prova? Sei não. Bárbara. Caetano. Henrico. Gabriela Siqueira. Gabriela. Giovana. Gustavo. Bom dia, senhor. Bom dia, Gustavo. Iandra. Bom dia, sir. Bom dia, Andra. Jennifer. Jennifer tá aí para ouvir. Bom dia, Júlia. Júlia tá aí. Bom dia, sir. Luca. Luca não entrou. Maria Júlia. Nayara. Nicole. Sávio. Sávio vem entrando. Thaís, né, Sávio? Stephanie. Tá aí, Stephanie. E o Victor. Victor. Yukio. Tá aí também. Gabriele. Aí, Lucas Rocha. Vitor. Luiz Gustavo. Bom dia, senhor. Bom dia, Luiz. Tranquilo. Então, turma bonita, vamos lá, tá? É o seguinte. Opa, está entrando agora. Os principais vestibulares, ó, Unicamp já foi, tá? Vai abrir a FUVEST, tá? Agora o Unesp, então vamos lá, hein? Não tem muito o que decidir aí. Quem não prestou Unicamp, tá acabando, hein? Então vamos lá, tá? Se animem aí. Eu acredito em vocês, viu? Deixa eu ver o... Vamos lá. Então, essa semana é o revisional sobre equilíbrio químico e vou abordar um pouco mais importante aí sobre o cadáver da água, tá bom? Então vamos lá. Só colocando aqui, deixa eu pegar a folhinha que eu separei para vocês. Vamos lá, equilíbrio químico, tá? O que é importante aqui relembrar, turma bonita, que equilíbrio químico, ele só ocorre em reações que são reversíveis, tá? Reações irreversíveis, ele não ocorre, tá bom? Ah, professor, lá no vestibular, como vou saber se aquela reação é reversível ou irreversível? Pessoal, duas setas, tá? Uma apontando o caminho direto e outra indireto, ou seja, uma para a direita e outra para a esquerda. Esquece o resto, tá? Uma única seta apontando em direção ao produto é uma reação irreversível, ela não entra em equilíbrio químico, ficou claro? Tá? Então não percam, ficam pensando no Enem, por exemplo, vocês têm um tempo aí em torno de 3 minutos com cada questão. Então, não fiquem perdendo tempo ali com coisas que... Primeiro identifica o tipo de reação, tá? E vai. Então, tem duas setas, botando direita e esquerda, ela pode entrar em equilíbrio químico, sim. Bom? Então fica bem claro. E, logicamente, o equilíbrio químico ele só é alcançado em sistema fechado. Sistema aberto, professor. Não, sistema aberto. Existem reações, sim, no sistema aberto. Ele busca o equilíbrio, mas este equilíbrio no sistema aberto, ele não é alcançado, tá? Existem reações na natureza que elas caminham nos dois sentidos, logicamente, só que ela não consegue entrar em equilíbrio químico, tá? Porque V1 não vai ser igual a V2. Porque você tem o quê? Variação no ambiente externo, tá bom? Só para entender aí. Então, existem ali fatores que vão alterar esse equilíbrio. Então, ficou claro isso, tá? Aqui, ó, as duas setas, só para saber um pouquinho, bom? Aqui a água é muito importante no sistema quando se fala em equilíbrio químico. Depois eu vou explicar isso para vocês, tá? Mas aqui está falando sobre a água líquida virando vapor. Eu já expliquei isso para vocês. Pegar uma garrafinha de água, tá? Quando você pega uma garrafinha de água no sistema fechado ali, aquela água que você vai tomar, você não enxerga isso, mas existe ali um equilíbrio.
a sua água líquida está virando vapor e o vapor ali tá voltando a ser líquido. Só que como a velocidade é igual, V1 e V2 é igual, você não percebe nada, tá bom? Então a sua concentração da água em vapor e da água no estado líquido, ela não varia, tá? Porque se V1 é igual a V2, não vai ter variação, tudo bem? Quando eu falo V1 e V2 é velocidade, tá bom? V1 é a velocidade direta e V2 é a indireta. O que é a direta? Reagente vira produto. O que é indireta? Produtos, ele reage e volta a ser reagente, tá bom? Então, após certo tempo, a velocidade de vaporização, que ocorre no sentido direto, se iguala à velocidade de condensação, que ocorre no sentido inverso. Isso significa que o sistema atingiu o equilíbrio químico. Bom, só para ver um pouquinho isso aqui. Graficamente, podemos representar, pessoal, gráficos. Todo vestibular gosta muito de gráficos, então aqui é só para poder entender um pouquinho o gráfico, né? Isso aqui é muito comum no vestibular ter esse tipo de gráfico, tá? E por isso que eu coloquei aqui, tá? O que puder colocar de gráfico, o professor deve colocar, tá? Gráficos, tabelas, vestibulares adoram isso aí, né? Então aqui, ó, pessoal, fica bem claro na cabeça de vocês e tenho certeza que vocês não esquecem mais isso, tá? Quando eu tenho um gráfico, toda vez, tá? Que a minha curva, ela é crescente, não tem erro, tá? Isso não tem erro, sempre vai ser um produto, tá? Sempre, tá? Não tem como. A curva é crescente, é produto, pessoal, não percam tempo também, tá? Acabou. A curva é decrescente, pessoal. Decrescente significa que está sendo gasto. Por quê? Ao longo do tempo vai diminuindo. E a velocidade? Pessoal, mesma coisa. Pessoal, esse gráfico é de velocidade, sobre o tempo. Se você está falando sobre concentração, vai dar na mesma, quer ver? Bem, se você pensar, se fosse um gráfico de concentração, tá? A sua velocidade, conforme você vai gastando, conforme o seu produto, né? A concentração do seu produto vai diminuindo, ou seja, ao longo do tempo ele vai sendo consumido, vai diminuindo a concentração, a sua velocidade ela tende a diminuir. Ela vai diminuir porque você tem menos reagente, né? Desculpa, a sua concentração do seu reagente, tá? Ao longo do tempo vai diminuindo porque está sendo gasto, tá? Se está sendo gasto, você tem menos reagente, então a velocidade vai diminuindo. Tudo bem? Ficou claro isso, tá? Então aqui, ó, pensando em concentração, esse gráfico aqui seria o meu produto e esse aqui é o meu reagente, tá bom? Ok, quando ele atinge o equilíbrio, vai lá no gráfico, a hora que a V1 e V2 ó, ficou a mesma velocidade, ó, igualzinho, ó, os dois se encontraram, ó, pronto, você tem um equilíbrio químico. Pessoal, não precisa necessariamente eles estarem se encontrando, poderia estar assim, ó, tá? Pronto, ó, estabilizou, ó. Vou até pegar aqui, ó, fazer aqui assim, ó. Pronto. Estabilizou onde? Se estabilizou aqui, ó, tá? Pronto. Aqui se estabilizou. Aí você tem o tempo, tá? E aqui você vai ter a sua velocidade, tá bom? Eles não precisam necessariamente estar bem assim, ó, certinho, tá bom? Ó. Aí se fosse outros, ó, mesma coisa, a hora que todos se encontram, tá? Eu tô colocando isso, pessoal, porque é muito comum um gráfico assim em vestibular, tá bom? Tem gente entrando, Giovana tá entrando, pronto, tá? Então, não vamos errar isso, tá? Não vai ser por causa não é a química que vocês vão perder ponto, tá? Não vai ser. Tá? O professor chato fica falando muito a mesma coisa várias vezes aí para vocês. Grau de equilíbrio. O grau de equilíbrio de um reagente é igual à quantidade de mol consumida. Então, basta você pegar a quantidade de mol do reagente consumido e dividir pelo início. Ah, como assim, professor? Eu não entendi nada. Bem, se você consumiu 30 mols e no início você tinha 50, pronto, tá? Você vai dividir 30 por 50. Ah, faça. De novo, ó, quantidade de mol do reagente consumido e quantidade de mol do reagente no início. Ah, eu tinha 80, consumiu 40. 40 sobre 80. Pessoal, de novo, reagente dividido pelo seu... produto dividido pelo seu reagente. Bom, vamos lá.
O grau de equilíbrio não possui unidade de medida, mas pode ser multiplicado por 100, expresso em porcentagem, tá? Então, ele não tem uma unidade, mas ele serve para você ter uma noção. Pessoal, vou resumir para vocês, tá? Ele é um valor que você consegue ter alguma noção sobre aquela reação química. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho pense em 1, tá? Pense em 1 sendo um equilíbrio, vai. Pense então valor 1. Acima de 1 significa o quê? Que esta reação, então está lá no vestibular e está falando KC, KQ, KC, algum K ali, o valor é 0,90, pronto. E ele vai perguntar assim para vocês, o deslocamento do equilíbrio direita, esquerda, baixo, para cima, e vai indo. Pessoal, é simples, tá? Valores abaixo de 1 significa que essa reação, ela favorece o sistema inverso. Como assim, tá? Ela não favorece não favorece o produto, não favorece a reação direta, ou seja, o deslocamento para a direita, tá? Ou seja, valores abaixo de 1, o sistema favorece o inverso, ou seja, você tem produto e ele vira o reagente, ou seja, V2, a velocidade V2 é maior que V1, tá? Bem, se V2 é maior que V1, o seu produto, tá? Ele tá reagindo ali e virando reagente, tá? Então, toda vez que o valor é menor que 1, o sistema favorece a esquerda. O equilíbrio está para a esquerda. Tá bom? Ficou claro isso? Valores acima de 1, tá? Quanto maior o valor acima de 1, pessoal, é mais rápida essa reação, ou seja, ela favorece mais ainda a direita, tá bom? Ou seja, 2, 3, 4, 5, 6 favorece a direita. 7, quanto mais alto o valor, mais para a direita está, ou seja, mais rápida a reação, favorecendo no sentido direto, tá bom? 1 está em equilíbrio, tá? Considera 1 equilíbrio aí, só para vocês entenderem. 10 vezes 4 a menos 8. Opa, 10 vezes, ou seja, 10 vezes 4 a menos 8. Valor negativo, pessoal. Valor negativo favorece a esquerda. 2 vezes 10 a quinta, direita. Ficou claro? Tá? Só para entender aí. Então, valores acima de 1, direita. Valores abaixo de 1, esquerda. 1, equilíbrio. Tá bom? Não vou esquecer isso mais, não. Tenho certeza que não vou esquecer. Em equilíbrios químicos heterogêneos em que existam reagentes ou produtos sólidos, pessoal, nos cálculos de KC, KQ, sei lá, cada vida aí, tá? Não entram os líquidos, tá? Porque os líquidos se entende que a substância é pura, tá bom? E não entram sólidos. Não entram líquidos, não entram sólidos no seu cálculo. E cálculo de KP é pressão, então estamos falando de gases. Em gases só entram os gasosos, então sai todo o resto, tá bom? Não entra nem os aquosos. Pessoal, basicamente, as únicas contas que vocês vão fazer, os únicos que vocês vão utilizar são aquosos, tá? Ou gasosos, só, tá? O líquido e o sólido saem, então vocês só vão usar aquosos, tá? Aquosos e gasosos, mas gasosos ainda para quando for a pressão. Tudo bem? Fácil, né? Para pensar um pouquinho aqui. Interpretando os valores de KC, essa é a parte mais importante. Essa interpretação é isso que vocês vão precisar para o vestibular, porque vai fornecer a tabelinha para vocês ali, né? Normalmente. E você vai interpretar o que está escrito ali. Então, a maioria das vezes, você não vai perder nem muito tempo ali, tá? Nos cálculos, nada disso. Bem, unidades de KC, as unidades de KC serão diferentes, tá? Para a equação química e dependerão de suas respectivas expressão matemática. Aqui tem, tá bem simples aqui, ó. Aqui temos KC, eu também posso chamar de KP, tá? Se quiser, porque eu consigo calcular a pressão aqui, né? Produto sobre reagente, simplesmente isso. Aqui eu não vou cancelar nenhum, porque é tudo gasoso, então gasoso tanto entra para KC quanto para KP, tá? Então, ó, produto sobre reagente. Primeira coisa, olhem se isto está balanceado. Está balanceado. Não precisa balancear, né? Ó. P, um fósforo e 5 cloros. Então, tranquilo aí para vocês, tá? Nada demais aí também. Isso aí vocês já estão cansados de saber. Pessoal,
reparem que eu estou dando ênfase na parte físico-química aqui, nessas questões. Isso aqui é muito comum no vestibular físico-química. Química orgânica e físico-química é o que você vai ter. Tirando alguns vestibulares aqui, não, por exemplo, vocês chegaram a me falar que a Unicamp não ia ter química orgânica esse ano, então vai ser puramente físico-química, tá? Os demais, eles abordam e ficam mais em físico-química e química orgânica, bom? E aqui, mesma coisa, né? Produto sobre o reagente, bem simples. Pessoal, se por acaso, então vem aqui, ó, deixa eu até mostrar. Se por acaso, não é, né? Logicamente que não é, tá bom? Mas não é, tá bom? Aqui é um sólido e aqui é aquoso. Não é, porque não vai ter hidrogênio aquoso nem nitrogênio sólido, tá bom? Mas só para entender. Olha só o que eu faria aqui. Eu simplesmente ia tirar isso aqui, ó. Pronto. Olha o Kc aqui. Eu teria que Kc igual a NH3, tá, elevado à segunda. Tá bom? Porque, de novo, sai sólido. Opa, aquoso entra, desculpa. Esse aqui entraria, tá? Então, seria simplesmente H2 aqui, ó. Sairia se aqui tivesse colocado líquido, pronto. Tá? Purinho aqui, aí sim. Tá bom? Constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, mesma coisa, pessoal, não muda nada. Entra só os gasosos. Logicamente, quando eu estou falando sobre pressão ali, se seus dados são em ATM, você coloca no final ATM, tá bom? Atmosfera. Se ele está em outra Pascal, você coloca no resultado final Pascal, tá bom? Podemos relacionar Kp com Kc, tá bom? Através da seguinte expressão aí. Então, é o mesmo jeito de fazer a reação. Deslocamento de equilíbrio. Na verdade, tudo isso aí já estamos trabalhando com deslocamento de equilíbrio, né? O que é importante aqui, os fatores que vão afetar esse deslocamento. Bem, os fatores que podem afetar um sistema de equilíbrio químico são concentração, pressão e temperatura. De novo, concentração, pressão e temperatura. E, sinceramente, o mais importante aí é a temperatura aí, tá? Entre eles, porque a temperatura sempre, independente, ela sempre vai afetar. Bom? Concentração. Pessoal, concentração. Quanto mais reagente eu tenho, mais produto eu vou formar. Então, a velocidade, ela tende a favorecer a reação direta, né? O equilíbrio está deslocado para a direita. À medida que o tempo vai passando, o meu reagente está sendo consumido, logicamente, vai ter uma hora que eu entre em equilíbrio químico aí. Tá? Mas se por acaso eu adicionar de uma maneira... Eu adicionar mais produto ali, né? Tinha separado, já tinha feito produto, separei, coloquei ali, coloquei no sistema. Equilíbrio, desloca para a esquerda. Então, isso é bem simples, né? Quanto mais reagente, equilíbrio direita. Quanto mais produto, equilíbrio esquerda. Bom? Tá bem claro aí. Acho que isso é bem tranquilo para vocês também. Pressão, pessoal. Pressão também. Só sistema gasoso aí, né? Então, só gases entram aí. Então, já falei isso uma vez para vocês, repeti em exercício umas 3 vezes isso, para não esquecer mesmo. O sistema busca o equilíbrio sempre, o seu equilíbrio vai ser deslocado sempre quando você aumenta, então estamos falando sobre a pressão. Eu aumentei a pressão. O sistema é deslocado sempre para onde eu tenho menos gás, tá? Então, por exemplo, aumenta a pressão e o sistema... Então, eu tenho 5 reagentes, de um lado eu tenho 5 mols, do outro lado eu tenho 8 mols. Quando aumenta a pressão, o sistema vai ser deslocado para onde tem menos, tá? Então, se de um lado eu tenho 8, do outro lado eu tenho 5, o sistema vai ser deslocado para a direita, no caso. Então, aqui, ó. Eu tenho X, vou colocar aqui. Tenho X mais Y, tá? Aí eu vou formar o quê? Vou formar XY. Opa, mas se separar aqui, ó, 1, então desse lado eu tenho 2. E aqui eu tenho 1. 1 mol aqui, 2 mols aqui. Se eu aumentar a pressão, o sistema, ó, aumentar, tá? Mas o sistema vai ser deslocado para a direita, tá bom? Se eu diminuir a pressão, o sistema vai ser deslocado para a esquerda. Então, eu aumento a pressão, o sistema vai ser deslocado para onde eu tenho
menos, tá? Se eu diminuir a pressão, o sistema vai ser deslocado para onde tem mais, tá bom? Vamos ficar bem claro isso, não vão errar isso no vestibular, vão acertar tudo aí. Vocês vão gabaritar química, tá bom? O aumento da temperatura favorece a reação que absorve calor, ou seja, desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Então, o aumento da temperatura favorece a reação que absorve calor, ou seja, desloca o equilíbrio para o sentido endotérmico. Então, por exemplo, se é uma reação que ela absorve calor, logicamente, se você aumentar a temperatura, a reação ocorre mais rapidamente, o equilíbrio desloca para a direita. Se é uma reação que ela libera energia, então você não pode fornecer energia, senão o equilíbrio desloca para a esquerda. Como assim? Imagina que eu tenho uma fogueira, tá? Tem uma fogueira. E você, nessa fogueira, não sei que jeito, não sei como, você fornece mais calor, tá? Bem, você não está favorecendo a combustão nesse caso, tá bom? Porque ela já é uma reação que libera energia, tá bom? Então você tem que tirar a energia ali, que aí a tendência é o equilíbrio ser para a direita. Então, resumindo, se é uma reação, então como eu vou saber isso, tá? Bem, vamos lá. Sempre importante. Pessoal, a única coisa nesse caso que vocês devem ficar atento é o ΔH, só. Então, eu tenho X mais Y, meu ΔH, então, vamos lá, né? XY, meu ΔH, que é a entalpia, é menos 80 kJ/mol, quilocaloria, sei lá, pessoal. Pensar que isso aqui é tudo energia. Se ele é menos, significa uma reação que libera energia. Tá, professor, eu forneci energia. Opa, se você forneceu energia, a reação vem para a esquerda. Peraí que tem gente entrando. Se você forneceu energia, a reação ela vem para o sentido indireto. São os termos que o vestibular vai usar com vocês, né? Tá bom? Professor, eu tirei energia, tá? Eu esfriei isso, joguei gelo ali, tá? Equilíbrio vem para a direita, tá bom? Fácil aí. Então, de novo, é só olhar o ΔH. Se o ΔH for positivo, mais 80 kJ, tá? De novo, se ela é negativa, ela forneceu energia, né? Bem, mais 80 kJ significa que é uma reação que quer energia. Bem, se você fornecer energia, o equilíbrio vem para a direita. Se você retirar energia, o equilíbrio vem para a esquerda. Ficou claro? Então, de novo, negativo. O negativo é se você fornecer energia, esquerda, tá? Então, se você fornecer energia, esquerda. Se você retirar energia, direita. Positivo, tá? Se você fornece energia, direito. Se você retirar energia, esquerda. Simples assim, bom? Tá bem claro, não esquecer isso, tá? Às vezes não na cabeça até na hora de falar, mas é tranquilo isso. Pessoal, 90% das reações é tudo endotérmica, tá? Tudo, 90% das reações. Toda combustão é exotérmica, toda. Professor, mas ela absorve energia? Ela absorve energia naquela energia de ativação. É a primeira energia necessária, a energia mínima necessária para a reação ocorrer. É o outro conceito ali, tá? Então, é a primeira energia. Demais, a partir do momento que você forneceu a energia de ativação, a reação vai ocorrer espontaneamente, tá? Vai ocorrer espontaneamente ali, enquanto tiver reagente ali para a reação ocorrer, ela vai continuar ocorrendo. Bom? Então, isso é importante aí. Então, a temperatura, o aumento da temperatura favorece a reação que absorve calor, tá? Desloca o sentido endotérmico aí, tá? Já a diminuição da temperatura favorece a reação que libera calor, isto é, desloca o equilíbrio para o sentido exotérmico. Em outras palavras, a reação for endotérmica, o valor de Kc aumenta com o aumento da temperatura. Se a reação for exotérmica, o valor de Kc diminui com o aumento da temperatura. Pessoal, efeito de catalisador. O catalisador, ele simplesmente diminui a energia de ativação, tá? O catalisador, ele não muda o valor de Kc, tá? Isso aí não vai mudar. Bom, os catalisadores são substâncias que diminuem a energia de ativação e com isso aumentam a velocidade das reações. Quando a reação está em equilíbrio químico, a redução de energia de ativação apresenta mais um valor. Para as reações
diretas e inversas. Sendo assim, o catalisador não afeta o equilíbrio de uma reação. Então, o catalisador, pessoal, faz a reação ocorrer gastando menos energia. Só isso, tá? Mas ele não afeta o equilíbrio químico. Então, o catalisador não faz a reação para a direita, para a esquerda, nada disso, tá bom? Tá bem claro isso para vocês. O catalisador não faz isso, tá? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre KW, que essa parte é importante aqui, tá bom? Então, é muito comum o vestibular vir falando sobre o KW da água, KW, tá? KW nada mais é que a autoionização da água. O que acontece com a água em si, tá? Esse KW, ele também pode ser chamado... KW é o produto iônico da água, tá? Em alguns vestibulares, ele pode chamar isso de autoprotólise. Ele pode chamar isso de autoprotólise, tá? Então, a autoprotólise da água, na verdade, é a autoionização da água. Então, o que seria isso, tá? Então, vejam só. Eu vou pegar aqui a molécula de água, ó, H2O, mas H2O. Então, tem duas moléculas de água aqui só para vocês entenderem, bom? Então, o que acontece com a água? É uma reação que ela é reversível, né? Tá? Então, ela vai virar o hidrônio, tá? Lembrando o que é o hidrônio, pessoal? O hidrônio nada mais é que o H+, tá? O H+. O H+, ora, ele vai ser representado em H3O+, e o H+. Mas é necessário vocês saberem o que seria esse H+, que seria o hidrônio, tá? Então, é o seguinte, tá? É como se, ó, a água reagindo com água, tá? Resumindo, a água ela vai se separar, então, ó, mais o H-. Então, o que acontece, tá? Vamos pensar dessa maneira. Eu tenho água, molécula de água, e coloquei água. Opa, peraí. O H+, ele é liberado. E eu vou ter mais o OH- aqui. Tudo bem. Só que, olhem só. Essa molécula de H+, ela fica solvatada, fica cheia de moléculas, uma atração forte pelo H2O, moléculas de H2O. Então, na verdade, o que acontece? O H+ vai interagir com esse H2O, tá? E ele, na verdade, é esse H3O+ aqui. Por que o mais? Porque, ó, eu tinha H2O neutro. Basicamente. A partir do momento que eu ganho um próton, pessoal, isso aqui é um próton, H+, é um próton, tá? A partir do momento que eu ganho um próton, eu tenho uma carga positiva a mais. Então, o vestibular, na verdade, não vai ser representado H+ para vocês, vai ser representado o H3O+. Então, para não ter dúvidas na cabeça, o H3O+ é o H+, tá bom? Fica bem claro isso, tá bom? Pode ser uma dúvida que vocês tenham aí, tá? Então, eu tenho aqui a autoionização da água. O que é auto? Ela se autoioniza, ela auto-separa aqui, ó. A água se auto-ionizou, tá bom? Na verdade é isso. Isso é o produto iônico da água, tá? Bem, pessoal, o que acontece aqui, tá? Aí eu vou fazer os K da vida. Só quando eu falo da água, autoionização da água, Kc, ó, por exemplo, Kc, Kq, que seria isso? Na água, esse Kc dela, esse Kq, eu chamo de KW. Tá? Por que KW? De novo, é porque a água em inglês começa com W, é isso, tá? Então, vamos fazer vamos pensar em Kc. Em Kc não entra líquido, né? Nem sólido. Então, como é produto sobre reagente, ó, líquido, ele sai. Por isso a constante de ionização da água é representada assim, ó, tá? Igual a H3O+. Ah, professor, se eu colocar H+, se você colocar mais, tá certo. É a mesma coisa, tá? Aqui a representação que usam mais é o hidrônio, né? Então, H3O+, vezes OH-, tá? Então, KW na água é isso. E como fica isso nos cálculos, pessoal? Nos cálculos é o seguinte, se entende, né, que a água é 1/10, que ela é neutra, tá? Então você pensa que ela é neutra, tá? Então, como a água, se entende que a água é neutra, ela é 1/10 a menos 7, correto? Tá? Então, ó, porque o pH seria 7. Tá bom, então como eu faço isso em algum cálculo que cai ali? Bem, KW é igual... Pessoal,
o kC da água é 1 vezes 10 a menos 7. Aqui você repete, porque eu tenho 1 mol aqui e 1 mol aqui. Então, 1 vezes 10 a menos 7 vezes 1 vezes 10 a menos 7. Então, qual é o valor de kW da água? O valor, né? O valor, pense em valor agora. kW da água é 1 vezes 10 a menos 14. Pronto, é isso, tá? E como o vestibular vai ferrar vocês nisso? Ele não vai ferrar, pessoal, porque vocês já aprenderam, tá? Tiveram aula de química e não vai ferrar isso com vocês. O que ele faz? O kW da água, pessoal, esse valor você entende que é na temperatura de 25 graus na nossa pressão, tá bom? Então, é 25 graus, tá? À medida que você aumenta a temperatura, mais hidrônio é liberado, o kW da água aumenta, tá bom? Então, a 25 graus é um valor, então utilizamos 25 graus. Agora 50, 60, 70, tá? O valor vai aumentando. Como você vai saber isso? Tá? Bem, normalmente é fornecido para vocês, mas aqui eu separei aqui, tá? Só para entender. Deixa eu pegar aqui, eu fiz uma separação. Fiz aqui, ó. Isso aqui é cálculo assim que costuma cair, tá? Sobre kW, só para vocês entenderem. Em uma análise realizada com água a 90 graus. Então, o kW mudou, porque agora é 90 graus, tá? Um químico encontrou uma quantidade de hidrônios. Pessoal, então é o seguinte, esses valores sempre vão ser fornecidos para vocês, porque são dados em laboratório, né? Então, você não precisa saber de cabeça. O vestibular vai fornecer os valores para vocês, tá? Em uma análise realizada com a água, H2O a 90 graus, um químico encontrou uma quantidade de hidrônios, tá? Igual a 5 vezes 10 a menos 7. E hidróxidos, os hidróxidos são os OH-, né? Igual a 5 vezes 10 a menos 7 também. Pessoal, por que isso? Porque como é 1 para 1, se hidrônio é 2, OH- é 2. Se hidrônio é 8, OH- é 8, tá? Por quê? É 1 para 1, né? Quando você faz lá da água. Qual será o valor da constante de ionização da água? Pessoal, aqui não tem nem muito o que pensar. Bem, se é uma segunda fase, ele pede dissertativo, você teria que fazer isso aqui, ó. Então, você pode fazer aquilo que eu fiz, né? Se quiser, ó, mais H2O líquido, né? Bem tranquilo isso. Aí você vai ter o hidrônio, tá bom? OH mais OH-. Tá, reparem, tá? Aí, balanceamento, professor. 3H mais 1 é 4. 2 mais 2, 4. Né? 2 Os, 2 Os. Então, tá tranquilo. Bem, pessoal, se eu fazer isso aqui, ó. KW é igual a H3O mais... Opa, deixa eu colocar bonitinho, né? Bonitinho mais ou menos, né? Nem na luz minha letra é boa, né? Sabemos disso. Vocês sabem disso. Então, kW da água é o quê? Bem, se é 5 vezes 10 a menos 7, 5 vezes 10 a menos 7, vezes 5 vezes 10 a menos 7. Sério isso? Sério isso, tá? Opa! 25 vezes 10 a menos 14, né? 5 vezes 5, 25. Menos 7, sabe que as potências ali eu vou somar, né? Então, eu vou ter menos 14 aqui. Então, minha resposta... kW da água, 90 graus, 25 vezes 10 a menos 14. Repara que aumenta conforme aumenta a temperatura. Tá bom? Então, aqui embaixo até coloquei, mas coloquei bem bobo só para... Entre os fatores propostos abaixo, qual o único capaz de modificar o valor da constante de ionização? Pessoal, o único valor que afeta a constante de ionização é a temperatura, mais nada. Só a temperatura afeta o valor da constante de ionização, tá? Equilíbrio químico, novamente, turma bonita, muito comum no vestibular, então tomem cuidado. Amanhã vou fazer alguns exercícios com vocês mais complexos, tá? Sobre o equilíbrio químico, sobre a dissociação dos seus íons aí pegando vestibulares, tá? Eu vou pegar um campo, né? Porque nem eu fiz a semana passada. Só um vestibular um pouquinho mais complexo aí para vocês. Quem foi que entrou depois? Deixa eu marcar aqui antes que eu esqueça. Preciso de ajuda aí. Eu vi o Aldo. Giovana, que entrou depois. O Nicolas, eu já tinha feito também. A Bárbara.
Bárbara entrou depois também. Foi. Quem mais entrou depois? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que você tinha feito, sabe, Nicolas. Maria Júlia, não tinha colocado ainda. Maria Júlia. Tá? Eu já coloco aqui. Turma bonita, como eu já tinha perguntado, tinha pouco aluno ainda. A família de vocês está tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Tá? Todos estão bem? Ninguém responde. Eu pergunto se a família tá bem, ninguém fala nada comigo. Tá? Triste isso, viu? Tô me sentindo solitário já. Tá tudo bem, sim, sir. Ah, tá. Tá bom. Sim, senhor. Ah, tudo sim. Então tá bom, né? Não responde, igual chora aqui, ó. Tristeza, sozinho. Mentira. Tô brincando, tá? Giovana, sim, com a minha família tá bem, tá? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo, tá? Tá tudo bem, graças a Deus, tá? Turma bonita, amanhã eu vou fazer exercício com vocês, hoje tá mais tranquilo, né? Revisional é mais tranquilo, né? É mais de boa, né? Semana que vem começa matéria nova. Aí semana que vem a gente entra realmente, aí começa o quarto bimestre, hein? Então, fique esperto com isso. Turma, até amanhã. Muito obrigado por comparecer à aula. Tá bom? Muito obrigado e até amanhã. Tá bom? Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Obrigada. Obrigado eu. Tchau, tchau.